é fiel. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Nós vamos nos reclinar somente nesses dois versos aqui, nessa noite. A Escritura Sagrada, ela diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Nesse ano de 2022, nós firmamos um compromisso com o nosso grupo de seminaristas da igreja para que a gente pudesse oferecer para eles uma oportunidade de colocarem em prática tudo aquilo que eles têm aprendido na sua formação teológica, que eles têm feito, e também treiná-los na arte da pregação. Então, para que esse desafio pudesse ser feito da melhor forma possível, nós lançamos o desafio de estudarmos a primeira e a segunda epístola de Paulo a Timóteo nesse ano de 2022. Então, hoje eu me sinto honrado em estar fazendo a introdução, e nós ouviremos os demais seminaristas da igreja dando continuidade neste estudo aí a partir da próxima quarta-feira. Mas hoje nós vamos, nesses dois primeiros versos, fazer com os irmãos uma introdução, para que os irmãos tenham uma ideia da razão pela qual Paulo direcionou essa carta para Timóteo e aquilo que ele objetivava ao deixar para nós instruções tão claras, tanto nessa primeira carta como na segunda carta. A primeira coisa que eu quero que os irmãos observem nessa epístola é o nome de Paulo, introduzindo o primeiro versículo. Quem está aí com o seu caderninho ou com a sua caneta, faça uma marcação no nome do apóstolo Paulo aí. A autoria de Paulo, irmãos, ela não é questionada por boa parte dos comentaristas bíblicos. A maior parte considera que Paulo, de fato, é o autor da epístola. Nós podemos ver isso pelo próprio testemunho interno, uma vez que boa parte dos fatos que Paulo compartilha são de alguma forma relacionados com aquilo que ele viveu ao longo do seu ministério, principalmente o trabalho que ele fez junto com Timóteo, a partir da sua segunda viagem missionária, que se estendeu até a terceira. Contudo, é importante que os irmãos saibam que existem comentaristas que acreditam que alguém compilou as ideias de Paulo e deixou a epístola assinada com o nome dele para, de certa forma, sinalizar que aquele texto tinha autoridade dos ensinamentos de Paulo. Mas a maior parte dos comentaristas acredita que Paulo, de fato, é o autor da epístola. Se você puder abrir 2 Timóteo, capítulo de número 1, e o versículo de número 1, você vai observar que ali também nós temos o nome do apóstolo introduzindo esse conteúdo tão importante, e ele da mesma forma se anuncia nos dois versos. Enquanto em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, ele se autonomeia Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, em 2 Timóteo capítulo 1, verso 1, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Em todas as situações, o apóstolo reconhece que ele escreve segundo a autoridade que foi confiada da parte de Deus para ele, no seu ministério apostólico, e que aquilo que ele estava deixando, não apenas para Timóteo, mas para todos que consultassem o material, as gerações futuras de cristãos, que aquilo estava sendo escrito segundo a autoridade que ele tinha como apóstolo de Cristo. Então, Paulo teve a intenção de deixar registrada essas instruções, porque ele sabia que esse material precisaria ser consultado, tanto por Timóteo, por diversas vezes no trabalho que ele estava desempenhando na igreja de Éfeso, nós vamos falar sobre isso aqui, tanto para que os cristãos que viessem depois dele e consultassem a epístola, soubessem aquilo que eles enfrentaram e tivessem uma instrução apostólica para poder resolver problemas que surgem de tempo em tempo na igreja. A maior parte dos comentaristas situa a escrita de 1 Timóteo entre os anos de 62 e 64 depois de Cristo. Então nós estamos falando de um material que foi escrito cerca de 3 décadas depois que Jesus voltou ao céu. Não era uma igreja recém-nascida, era uma igreja que já tinha história. A gente com 2 anos de casa, a gente já fala que já tem alguma maturidade, não é? A gente fala, a gente já está aprendendo a ser IPR, já tem uma identidade denominacional, já tem um jeitinho de ser igreja. Aqui nós estamos falando de uma geração de cristãos que já estava já há pelo menos 30 anos vivendo o cristianismo
e tendo que enfrentar os desafios que os cristãos tinham no primeiro século. Os de fora, que era a perseguição religiosa, e os de dentro, que eram as heresias que de tempo em tempo surgiam na igreja. No caso, em particular, de 1 e 2 Timóteo, o problema que a igreja enfrentava não era fora, era dentro. Era a proliferação de heresias que não paravam de surgir, e era necessário que Paulo, apóstolo, ele instruísse a igreja para que ela não perdesse a essência da sua fé. Essa escrita aconteceu provavelmente no período em que Paulo estava fazendo a sua 4ª viagem missionária. Irmãos, quantas viagens missionárias estão registradas na Bíblia Sagrada? Quem sabe? Oi? Boa pergunta. Quantas foram registradas em Atos dos Apóstolos? Quem sabe? Atos fala de 3 viagens missionárias. Mas a história da igreja afirma que Paulo empreendeu uma 4ª viagem. Então, depois que terminou o texto de Atos capítulo 28, não se sabe mais nada na Escritura claramente sobre a vida de Paulo. Mas um dos historiadores da igreja, que foi Eusébio de Cesareia, que escreveu um livro chamado História Eclesiástica, que eu recomendo todos os irmãos lerem, que é um historiador que escreveu sobre os 4 primeiros séculos do cristianismo. Ele conta tudo o que aconteceu. Ele menciona que assim que Paulo foi solto da prisão romana, ele voltou em algumas cidades que ele desejava visitar, para que ele dessa maneira concluísse o ministério que ele tinha. Algumas passagens bíblicas sugestionam quais foram os lugares que ele visitou. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 15. Nós faremos a leitura do verso 23 até o verso 24, e depois nós leremos o verso de número 28. Romanos, capítulo 15. Abra sua Bíblia, por gentileza. Quem achou, diga glória a Deus. Romanos 15, 23. Paulo dizendo: mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Então Paulo intentou fazer uma viagem para a Espanha já no final do seu ministério. Então os historiadores acreditam que esse tenha sido um dos destinos que ele foi. Mais um deles, Tito capítulo 1, versículo 5. Abra sua Bíblia, por gentileza. Tito capítulo 1 e o versículo de número 5. Todos os irmãos acharam? Estão chegando? Tito está depois de 2 Timóteo, antes de Hebreus. É uma epístola curtinha, mas muito importante. Todos acharam? A Escritura diz assim: por esta causa, Paulo está dizendo isso aqui, eu te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então, durante essa 4ª viagem, Paulo passa por Creta e deixa Tito ali para colocar as coisas da igreja em ordem. Nós não temos um registro em Atos dessa viagem acontecendo. Então, provavelmente aqui é o que seria a 4ª viagem missionária, mais um destino. E observa que interessante, Paulo fez com que Tito estivesse ali para colocar a casa em ordem, colocar as coisas da igreja em ordem. Irmãos, com muita regularidade, nós precisamos fazer um olhar humilde para a nossa vida, para a vida da nossa igreja, para que a gente identifique coisas que devem ser colocadas em ordem. Nós nunca podemos ter uma forma de vanglória no nosso coração que nos impeça de enxergar a nossa miséria. Pela graça de Deus nós fomos salvos. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? E pela graça de Deus nós já não somos mais quem nós éramos. Algo de extraordinário aconteceu e está acontecendo na nossa vida hoje, para a glória do nome de Jesus. Mas de tempo em tempo nós precisamos fazer um autoexame honesto para acertarmos aquilo
que saiu, não é? Saiu dos trilhos. E o tempo todo saem coisas dos trilhos. Hoje o pastor Daniel passou lá em casa. E ele foi lá consertar um móvel nosso que saiu do trilho. Um móvel que quebrou. Ele teve que passar lá e dar um jeito. E aí nós conversamos um pouco e eu falei para ele: pastor, você viu que eu estou tacando terror nos grupos da igreja hoje? Né? Estou mandando mensagem para todo mundo, e cobrando, e agitando. E eu falei para ele: vamos agora colocar a casa em ordem. Todos nós temos que fazer isso. Só cresce na fé quem tem coragem de colocar a casa em ordem. O que você precisa colocar em ordem aqui nessa noite? O que tem que ser acertado na sua vida? Quando nós acertamos a nossa vida individualmente, Deus encontra espaço para consertar a igreja coletivamente. Aprenda uma coisa, você que está aqui. Às vezes nós temos um olhar de vanglória e a gente vê a igreja com muitos problemas. Quem já olhou para a igreja e viu muitos problemas? Levanta a mão. Não é? Agora, você já olhou para você e viu os mesmos problemas? Quase sempre os problemas que a gente vê na igreja são os nossos próprios problemas. Quase sempre nós vemos no outro o que está acontecendo com a gente. E às vezes, para diminuir a nossa responsabilidade pessoal, nós culpamos os outros por pecados que nós mesmos temos. Mas a graça de Deus nos convida nessa noite a uma reflexão. É uma noite para colocar a casa em ordem, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Ainda a Bíblia diz que Paulo passa também por Colossos. Abra sua Bíblia em Filemão, versículo 22. Está pertinho de onde você está, é o próximo livro. Filemão, versículo 22. Louvado seja o nome de Jesus. Todos os irmãos encontraram? A Escritura Sagrada diz assim: e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações eu vos serei restituído. Louvado seja Deus. Paulo esperava de alguma forma voltar a esse local onde ele menciona aqui no versículo de Filemão. E esse local aqui se refere à cidade de Colossos. Ele queria voltar, passar aqui, ser restituído à igreja, ter mais um momento de comunhão com ela. Então aqui é mais uma passagem não mencionada das viagens que ele fez em Atos. Acredita que seja sua quarta viagem missionária. Mais um texto bíblico, Tito capítulo 3 e versículo 12. Volta uma página aí em nome de Jesus Cristo. Todos acharam? A Escritura Sagrada diz assim: quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Então, mais uma passagem, não é de Paulo, em uma cidade não registrada essa viagem no livro de Atos. Provavelmente também se refere a essa quarta viagem missionária. Por fim, a história fala que Paulo, depois de terminar essas visitas, aqui nós não temos uma referência bíblica, mas temos histórica por Eusébio de Cesareia. Paulo volta para Roma, resoluto, e ali ele é capturado por Nero e martirizado. Irmãos, todos nós temos que estar prontos para a morte. Você pode dar uma glória a Deus aí? Uma das coisas que me admira no ministério de Paulo era a coragem que ele tinha e a sua determinação de cumprir cabalmente o ministério que ele tinha. E Paulo não temeu os enfrentamentos que ele fez. Depois de ter escapado, de ter sido libertado da prisão, eu fico pensando, Paulo já era velho, a saúde já não estava boa, irmão Edson. Ele podia ter feito uma oração muito honesta para Deus. Ô Deus, agora eu vou tirar uma folga, eu vou jubilar, agora eu vou ficar de boa. Tem muita gente nova, tem Tito, tem Timóteo, deixa os meninos trabalhar agora que eu vou curtir o final da minha vida. Mas de uma forma resoluta, Paulo fala, não, eu vou continuar o trabalho que eu comecei, eu não vou parar. E ele sai em viagem novamente para ele terminar o que ele tinha começado, mesmo sabendo naquela altura que a vida dele estava em risco. Ele era um ex-prisioneiro,
mas ele não temeu circunstância, ele não temeu a morte. Por quê? Porque ele cria naquele que venceu a morte com a sua triunfante ressurreição. Para ele, viver era Cristo e morrer era lucro. E ele não temeu a espada do imperador, porque ele sabia que a sua alma estava justificada diante do seu Deus. Esse exemplo deve nos encorajar a não temermos a morte ou as circunstâncias. A fé que nós temos é maior que a morte. Você pode glorificar o nome de Cristo? É uma fé muito maior que a morte, nós não precisamos temer. Então Paulo faz a escrita dessa epístola durante a sua 4ª viagem missionária. Enquanto ele está viajando, dando as últimas instruções que antecediam a sua partida, ele escreve essa carta para o seu querido e amado Timóteo. Nós vemos no versículo 1, que nós já lemos aqui, que Paulo direciona essa carta especificadamente para Timóteo. Então essa não é uma epístola universal, que se esperava que corressem as igrejas para ser lida. Não. O propósito original dela era instruir um jovem obreiro por nome Timóteo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16. Verso 1 e verso 3. Pouco antes de começar a sua 2ª viagem missionária, ou melhor, no primeiro relance da sua 2ª viagem missionária, a Bíblia fala que Paulo passa por uma cidade chamada Listra. E ali ele é apresentado pela igreja a um jovem obreiro chamado Timóteo. Atos 16, do versículo 1 até o versículo 3. Quem achou, diga glória a Deus. A Escritura Sagrada diz assim: e chegando também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. E quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Aqui, meus irmãos, nós temos uma oportunidade para reflexão. Paulo acaba de chegar ali como apóstolo de Cristo, e os irmãos então agora vão se reunir com Paulo e vão falar para Paulo acerca da igreja. E eles se lembram de dar bom testemunho de uma pessoa daquela igreja. E eles falam para Paulo: Paulo, tem um menino aqui que é 10. Tem um moço aqui que é top. Tem um cara aqui que ele é tremendo. Todo mundo gosta dele. Todo mundo fala bem dele. O trabalho dele aqui é notável. E eu fiquei pensando uma coisa, meus irmãos. Se Paulo viesse aqui hoje, qual de nós aqui nós recomendaríamos para ele? Se Paulo passasse aqui, será que eu poderia recomendar você para ele? Ou será que eu ia ter que coçar a cabeça e falar assim: ó, Paulo, a igreja está começando, não tem ninguém aqui que eu possa indicar para acompanhar você. Mas essa igreja tinha. E não era um homem maduro na idade, mas era um jovem maduro na fé. Louvado seja Deus. Não importa a sua idade, viu? Você pode ser maduro na fé adolescente, você pode ser maduro na fé jovem, você pode ser maduro na fé velho, porque a maturidade da fé não está relacionada com os nossos anos de vida, mas o tempo que a gente dedica diante daquele a quem nós haveremos de prestar contas. E Timóteo tinha bom testemunho dos irmãos, apesar da particularidade da sua vida. Ele tinha um pai grego, claramente não convertido. A Bíblia nunca fala da relação religiosa do pai de Timóteo com ele, mas a Bíblia fala que sua mãe, Eunice, e a sua avó Lóide lhe ensinaram as Escrituras. Louvado seja Deus. Aqui eu tenho mais uma instrução que a Bíblia deixa, subjetiva. Não importa se a sua família não apoia a sua fé completamente, se você entregar-se nas mãos de Deus, Ele vai fazer de você um instrumento nas mãos dele. Paulo não podia contar com o pai da terra, talvez, irmão Edson, mas o pai do céu havia escolhido ele antes da fundação do mundo e queria usá-lo de uma forma tremenda. Timóteo então é apresentado para Paulo, e aí Paulo fala: olha, vem comigo fazer a obra de Deus. E Timóteo de prontidão aceita, mas não era uma decisão muito fácil. Por quê?
Nesse momento, Paulo ia visitar igrejas tipicamente judaicas, cheia de judeus, meus irmãos, convertidos. E todo judeu, irmão William, tinha que passar por um ritual chamado circuncisão. Quem sabe aqui o que é circuncisão? Vocês não vão fazer explicar isso aqui no microfone, né? Quem aqui sabe o que é circuncisão? Levanta a mão. Não é? Alguns irmãos sabem, outros não. Então, eu vou falar de um jeito bem carinhoso aqui. Quem aqui sabe o que é cirurgia de fimose? Levanta a mão. Quem sabe o que é cirurgia de fimose? Circuncisão é a mesma coisa. Todos os judeus precisavam, por causa da aliança que Deus havia feito com eles através de Abraão, recortar a pele do seu prepúcio, que nada mais é do que o procedimento da circuncisão. Como Timóteo tinha pai grego, ele não foi submetido à circuncisão. Só que agora Paulo fala para ele: companheiro, para você me acompanhar na viagem, você vai ter que passar pela faca, literalmente. Se fosse comigo, eu falava: Paulo, deixa quieto, leva Tito. Deixa quieto, Paulo, olha, leva aí outro, eu não quero ir não. Mas Timóteo estava tão convicto do chamado dele, que ele aceitou se submeter a um procedimento que a fé que ele tinha em Jesus não o obrigava a se submeter, porque a fé em Jesus dispensava a circuncisão. Mas Timóteo queria ser útil, e para ser útil, ele reconheceu que ele precisava ser ferido. Se nós quisermos ser úteis a Cristo, temos que aceitarmos ser feridos. Feridos pelo quê? Primeiro, pela palavra de Deus, que diz para a gente que nós somos pecadores e precisamos da graça. Segundo, pelo peso do chamado, porque a vocação cristã sempre exige algo da gente. Não é fácil ser um cristão. Ser cristão exige um determinado nível de dedicação, concentração, foco e renúncia, que nenhum homem consegue seguir, a não ser que seja capacitado pela graça que opera no nosso coração. Nós chegamos aqui com um grau de vitória sobre o pecado, cada um aqui está num grau diferente, unicamente porque a graça está operando no nosso coração, porque na força da carne, na melhor das hipóteses, a gente pode ser pessoas disciplinadas, mas vitoriosos sobre o pecado, são aqueles que foram feridos pela palavra de Deus e desejam honrá-lo. Mas Timóteo fala: pode me machucar, Paulo, pode me ferir, se dessa maneira eu vou glorificar a Deus, eu aceito passar por isso. Aleluia. Eu vou falar, que a palavra é viva e eficaz, né? Irmão, você começou o ano já sendo ferido pelas circunstâncias. O ano mal começou e você já tomou meia dúzia de pancada. E você está coçando a cabeça e dizendo: esse ano vai ser difícil. Mas é no meio dessas feridas que você vai ver o melhor do Senhor na sua vida. É no meio desses processos dolorosos que a gente vai conhecendo, entendendo a vontade de Deus. Hoje eu falei para o irmão Edson, para se fazer azeite tem que se espremer azeitona. Então você quer viver o melhor de Deus? Aceite ser espremido pelo peso da glória de Deus. Não tem jeito. Vida cristã é lágrima, é oração, é desespero, é entrega, é renúncia, é dependência. Na maior parte das vezes a gente não está entendendo nada, mas está confiando. E enquanto a gente confia, a gente anda pisando no invisível, confiando que Deus do alto dos céus cuida da gente. Deus motivou Timóteo a aceitar as suas feridas para ser útil. E Deus fala com você aqui nessa noite: eu vou ferir você para você ser mais útil nas minhas mãos. Quem aceita passar por esse processo, dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus Cristo. Até porque se você não aceitar, você vai passar, porque Deus faz o que Ele quer, né? Mas é melhor passar pelo processo aceitando. Tem uma frase terrena, mundana, muito verdadeira, né? Aceita que dói menos. Não é? Então é melhor aceitar o que Deus tem. Não tem para onde correr. Quando Deus quer, Ele quer. E aí não tem jeito, não tem para onde correr. Então Timóteo foi bem recomendado.
aceitou passar pela circuncisão e seguiu a sua jornada juntamente com Paulo. E ele passou, meus irmãos, trechos da segunda e da terceira viagem missionárias acompanhando Paulo no seu trabalho. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 17. Nós faremos a leitura do verso 14 e 15. A gente vai seguir agora várias leituras de Atos rapidinho, que o meu tempo está acabando. Atos 17, versículo 14 e versículo 15. A Escritura diz assim: então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Você veja que nessa passagem em Bereia, Timóteo estava com Paulo. Paulo segue, Timóteo fica mais um pouco. Agora, Atos 18, verso 5. Abra sua Bíblia, por gentileza. Louvado seja Deus. Atos 18, verso 5. A Escritura diz assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Paulo queria pregar com um pouco mais de liberdade, sem ter que trabalhar, e ele então pede que Timóteo e Silas desçam para ajudá-lo. Eles descem de bom grado e Paulo se entrega ao ministério da palavra. Mais uma leitura, 19, versículo 22, Atos 19, versículo 22, a Escritura Sagrada diz assim: tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Agora Paulo manda à sua frente esses obreiros para que preparem o caminho para que ele chegue e dê continuidade na obra. Mais uma vez, Timóteo está sendo um parceiro ministerial muito eficiente na vida de Paulo. Mais uma leitura, Atos 20, do versículo 4 até o versículo de número 6. A Escritura Sagrada diz assim: acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. E estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Você percebe que em toda a jornada de Paulo, na segunda e na terceira viagem missionária, ele pode contar com a parceria ministerial de Timóteo. Isso é muito gostoso. Irmãos, todos nós aqui estamos engajados numa grande obra. E será que nós temos parceria ministerial uns dos outros? Quantos irmãos vão socorrer o Diego na ação social? Quantos irmãos vão socorrer o Márcio no ministério de louvor? Quantos irmãos vão socorrer o Edson na diaconia? Quantos irmãos vão socorrer o pastor Daniel nas obras de reforma que ele toca aqui na igreja? Quantos irmãos vão socorrer a Ana nos trabalhos que ela faz referente à secretaria da igreja, a tantas outras tarefas? Existe parceria ministerial no nosso meio. Nós precisamos ser parceiros uns dos outros. Nós precisamos ser aqueles que dizem para os nossos irmãos: aguenta firme, irmão, eu estou com você. Quando a gente não consegue estar presencialmente, não custa lembrar: irmão, eu não posso estar lá para te ajudar, mas os meus joelhos vão tocar o chão e a minha oração vai tocar o céu e Deus vai ajudar você. Amém? Quantos querem ser parceiros aqui? Glorifica o nome de Jesus Cristo. Nós precisamos ser. Havia um propósito muito importante para que essa epístola fosse escrita. Quando Paulo faz a sua despedida da cidade de Éfeso, ele profetiza que aquela igreja viveria tempos de grandes desafios espirituais. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20, por gentileza. Nós faremos a leitura do verso 28 ao 30 agora. Assim que Paulo deixa a igreja de Éfeso, ele entrega para os presbíteros daquela igreja uma palavra, provavelmente de profecia, preparando-os para tempos trabalhosos que esses irmãos enfrentariam. Atos capítulo 20, nós faremos a leitura do versículo 28 até o versículo de número 31, na verdade. A Escritura Sagrada diz assim: Paulo dizendo: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho.
e que dentro de vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Imagina, William, se um dia eu chego aqui e eu falo para você: William, estou indo embora. Estou indo embora. Vou lá plantar segundo IPR lá em Pororoca do Sul. E eu falo para vocês, só que vocês fiquem atentos, que depois da minha partida, dentro de vós mesmos, no meio de vocês, vão se levantar lobos vorazes para perverter o rebanho. Como é que vocês se sentiriam? Ansiosos, preocupados, agitados. Como é que vai ser agora? Paulo deixa o aviso para esses irmãos: olha, quando eu partir, vão penetrar lobos vorazes que não vão poupar o rebanho. Então a primeira coisa que ele fala: lobos vorazes vão penetrar, estão vindo de fora para dentro. E depois ele fala uma segunda coisa: e dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. Vai chegar gente de fora para causar problema, e entre vocês vão se levantar outros para dar trabalho também. Ó, irmãos, que prova, não é? Ou profecia difícil de ouvir, irmãos? E sabe o que é pior? A predição se cumpriu. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, por gentileza. Capítulo 1, versículo 3. É o Diego que vai ensinar isso aqui semana que vem? Não é? Mas eu vou pelo menos fazer a leitura. Vou poupar você de ler um versículo, tá bom? Em nome de Jesus. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3. Quando Paulo fala para Timóteo o motivo de estar escrevendo a carta para ele, ele entrega o jogo para Timóteo. Olha, lembra que eu fiz aquela profecia lá? Cumpriu. Eu falei para o pastor Daniel, na última semana de dezembro, uma coisa. Você lembra, pastor Daniel? Pastor Daniel, vai acontecer assim, 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 assim. Escreve. Na terceira semana de janeiro, irmãos, aconteceu com uma riqueza de detalhes inacreditável. Detalhe, eu não falei por profecia. Irmãos, quando um líder fala, dá atenção. Às vezes vocês pensam que a gente não está vendo as coisas. A gente está vendo até demais, só que a gente está quieto agindo, falando com quem resolve, não é? Tem batalha que a gente resolve pondo a mão, e tem batalha que a gente resolve dobrando o joelho, e tem batalha que a gente resolve não fazendo nada. Pega essa sabedoria para a tua vida. Tem luta que não é sua. Você fala: Senhor, deixa. O tempo vai se encarregar de resolver. Falei para o pastor Daniel isso antes de terminar o primeiro semestre. Daniel, até o aniversário da igreja você vai ver muita coisa sendo resolvida. Falei ou não falei, Daniel? Não. Tem coisa que o tempo faz, porque Deus é o dono do tempo. Foi Ele que criou o tempo. Aleluia. Eita, é palavra revelada isso aqui. Pastor, não sei o que eu faço para resolver isso. Ai, saiu aqui na pregação. O tempo vai se encarregar de resolver. Deixa Deus trabalhar. Para mandar guiando a raça. Deus vê o que você não está vendo. E a mão de Deus toca onde você não pode tocar. O Senhor vai fazer. Passe pela prova, tranquilo, dando glória a Deus. As coisas vão acontecer no tempo certo. Você crê nisso? Pode adorar o nome de Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 1, verso 3. Olha o que está escrito aqui. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, eu te roguei, Timóteo, que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, aquilo que Paulo falou que ia acontecer, cumpriu. Homens começaram a ensinar falsas doutrinas na igreja, e agora Timóteo ia ter que resolver a bucha. Olha que prova. Imagina só, eu chego no William, falo assim: William, eu e o Daniel vamos tirar uma semana de férias.
Mas tá um falso profeta lá na igreja. Vai lá, meu filho, resolve pra gente. Resolve. Quando eu voltar, eu quero que esteja tudo resolvido. O que você vai fazer, William? A gente fez isso com o Diego, né? Viajamos em janeiro, nós dois aqui juntos. Avisei o Diego lá no meio de outubro, né? Falei, Diego, primeira semana de janeiro tem o pastor da igreja. Se vira. Dá seus pulos, Diego. Diego foi tão bonzinho que não me deu um feedback, né? Não fiquei sabendo de nada que aconteceu aqui, nada. Quem veio, quem deixou de vir. E eu fiquei feliz da vida, né? Ele deu conta do recado. A maior alegria para um pastor é quando a igreja não precisa dele, irmãos. Quando a igreja caminha sem a gente está trabalhando direito, para a glória de Deus. Então foi ótimo. Se prepara, viu, camarada? Tu vai ficar na mão muitas vezes ainda, em nome de Jesus Cristo, viu? É bom. Então, Timóteo, resolve agora. Aconteceu o que eu falei, tá cheio de falso profeta aí dentro, e você vai ter que fazer o negócio aí funcionar para a glória de Deus. E Timóteo encarou esse desafio, e nós não sabemos historicamente o desfecho da história, mas foi deixado para a gente o testemunho na Escritura de que esse jovem recebeu uma missão da parte de Deus, através da vida do apóstolo que o discipulou, e que ele certamente teve que fazer um enfrentamento dessa situação. Vocês vão receber em vida muitos desafios da parte de Deus também, por meio daqueles que apacentam vocês. Então eu sempre falo, quando o pastor chegar em você e falar, irmão, preciso da sua ajuda para esse negócio aqui, não fala não. Fala, pastor, eu não me sinto muito capacitado, mas como o senhor disse que eu tenho que fazer, eu vou dar o meu melhor para a glória de Deus. Acredita, antes da gente chegar em você, a gente já orou bastante, já observou bastante, já discutiu bastante. Pode ser que você não produza muito, mas aquele pouquinho que você fez era o que Deus esperava que você fizesse, e o nome dele foi glorificado porque você aceitou o desafio. Para Deus, mais importante que o resultado é a motivação. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? A gente não vai ser nota 10 sempre, mas se o nosso coração estiver motivado a agradar a Deus, as poucas coisas que podemos fazer em nome dele, para a glória do nome dele, para o reino dele, já contarão como galardão para a gente. Amém, meus irmãos? Agora no texto, eu peço que você observe duas coisas aqui interessantíssimas. A primeira, 1 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo de número 1, você vai ver que Paulo fala algo muito interessante aqui. Eu vou reler os versículos, já estou terminando. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Você observa aqui que Paulo faz uma distinção interessantíssima sobre a pessoa de Deus e interessantíssima sobre a pessoa de Cristo. Ele chama Deus Pai de Salvador e ele chama Deus Filho de nossa esperança. Então há um sentido muito importante sobre isso. Como Paulo era judeu e Timóteo era judeu também, uma boa parte das trocas de informações que eles fizeram nas cartas carregavam consigo um pouco da simbologia e da tradição judaica. E em toda a escritura do Antigo Testamento, nós não temos na pessoa de Jesus a figura de um Salvador, mas Deus é apresentado como o Salvador do povo de Israel. Por exemplo, abra sua Bíblia no Salmo 27, no verso 1. Faça isso, por gentileza. Salmo 27 e o verso 1. Todos os irmãos acharam? A Escritura Sagrada diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Louvado seja Deus. Deus é a nossa salvação. No Salmo de número 25, verso 5, abra sua Bíblia também, volta uma página aí. Mais uma vez, Deus, o Pai, o Criador, é apresentado como a salvação do seu povo. A Escritura Sagrada diz assim: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. O entendimento da Escritura do Antigo Testamento era que a salvação de uma pessoa dependia de Deus. Jonas, capítulo 2 e verso 9, abra sua Bíblia por gentileza.
traz no texto a máxima que os reformadores se apegaram para poder anunciar as doutrinas da graça de Deus. Jonas capítulo 2 e verso 9. Todos os irmãos encontraram? Amém? Está escrito assim: ao Senhor pertence a salvação. Mas eu não ajudo Deus não, em nada. Salvação pertence a Ele. Seu único trabalho é acreditar naquilo que Ele de graça oferece para a gente. Você pode glorificar o nome de Jesus? Então nessa noite você pode estar aí cheio de pecado, cheio de problema. E eu tenho que lembrar você de uma coisa que os irmãos que estiveram aqui domingo ouviram. Deus é justo, é reto, e a lei dele condena o pior dos homens, o melhor dos homens. Você pode se achar o melhor aqui, mas você é pecador aos olhos de Deus e vai se apresentar diante dele um dia. Não dá para escapar disso. Mas a graça de Deus salva o pior pecador. Não importa o jeito que você entrou aqui dentro, importa o jeito que você vai sair. E se você orar para aquele a quem a salvação pertence, disser para ele nessa noite: Senhor, eu sei o quão pecador eu sou, mas eu preciso da sua misericórdia. Esse Deus Salvador não vai esconder a face de você. Então, se você sente o toque dele no seu coração, a voz eficaz que chama pecadores para a conversão, diga para Deus: Senhor, eu verdadeiramente quero o Senhor. Senhor, eu verdadeiramente preciso de salvação. Senhor, eu verdadeiramente sei que sem ti eu nada sou. Essa voz eficaz pode estar chamando você aqui nessa noite. Ouça a voz do Espírito Santo falando com você. Então a Escritura apresenta Deus como Salvador, o Pai. A salvação procede dele. Mas isso que Deus determinou fazer na eternidade, revelando-se como Salvador, tem que ser consumado no tempo e na esfera humana. Então Paulo fala acerca de Cristo. Cristo é a nossa esperança. Por que Cristo é a nossa esperança? Ele é o mediador do pacto da graça. É pela sua morte na cruz do Calvário e pela sua ressurreição que homens pecadores podem receber o perdão dos seus pecados, a justificação e a vida eterna. Aleluia! Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5 e o verso de número 9. Mediante o seu sangue, o Senhor Jesus Cristo comprou pecadores de todo povo, raça, tribo e nação, para que fossem dele. Aleluia! E firmou através do seu sangue a nova aliança. Apocalipse capítulo 5, verso 9. Todos os irmãos acharam? A Escritura Sagrada diz assim: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aleluia! Cristo, Ele é a nossa esperança, porque Ele é o mediador do pacto da graça. Pastor, o senhor está dizendo então que salvação, somente Deus salva, e somente através de Cristo Jesus? Exatamente isso. Qualquer religião pode tornar você uma pessoa boa e melhor, mas a salvação dos seus pecados e a vida eterna, somente através da morte de Jesus Cristo. Timóteo captou isso, e Paulo fez questão de ensinar isso a ele, na epístola que nós estamos estudando. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Todos os irmãos encontraram? A Escritura Sagrada diz assim: porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Esse Cristo morreu por todos.
todos os tipos de pessoa, judeus e gentios, reis e plebeus, pobres e ricos. Não houve um tipo de gente pelo qual esse Cristo não morreu. Na multidão dos seus eleitos, ele escolheu pessoas de todo tipo para mostrar o quanto a sua graça é misericordiosa. Então, você pode pensar, mas será que isso é para mim? Será que essa morte tem efeito na minha vida? Certamente. Clame a Ele nessa noite, invoque o nome dEle. A Bíblia é muito específica em falar o seguinte: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu jamais saberei quem são os eleitos de Deus até que eles invoquem o nome do Senhor. Então, se o seu coração teme pelo seu pecado, invoque o nome do Senhor. Então, se você teme na sua carne perder a vida eterna, invoque o nome do Senhor. A face misericordiosa de Deus se estende para aqueles que o invocam, porque estes que o invocam primeiramente já foram achados por Ele. Invoque o nome do Senhor, clame a Ele. A nossa esperança está na casa e pode salvar você nessa noite. Louvado seja Deus. Esse Timóteo é chamado na Bíblia por Paulo de verdadeiro filho na fé. Coisa linda, irmãos, coisa boa. Imagina só, será que Paulo falaria do Sérgio: Sérgio é meu verdadeiro filho na fé? Ou será que Paulo falaria assim: ó seu atribulado, terra seca? O que será que Paulo falaria de mim? Será que ele me chamaria de ursinho carinhoso? Mas ele chamou Timóteo de verdadeiro filho na fé. Timóteo, eu vejo verdade na sua vida. Timóteo, você é para mim como um filho. Nós construímos uma relação, coisa linda. E não é uma relação qualquer, é uma relação na fé, porque eu e você invocamos o mesmo Senhor. Aleluia. Irmãos, a igreja tem que ser essa família, uma família de pessoas verdadeiras. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo, sem hipocrisia. Não gostou, não gostou. Gostou, gostou. Tem que dar uma patada, dê uma patada. Mas depois perdoe rapidamente, irmãos, tem que ser assim. Igreja não é lugar de teatrinho. Igreja é lugar de pecadores miseráveis que são verdadeiros uns com os outros. É mais fácil você lidar com um Pedro explosivo do que com um Judas que te beija, mas quer acabar com a tua vida. Seja verdadeiro em nome de Jesus. Cria uma relação fraternal. Para Paulo, Timóteo era um filho. E com vocês, eu quero ser irmão, irmã, para a glória de Deus, irmã Ana, irmão Márcio, irmão Gabriel, irmã Vitória, irmã Hélida. Essa relação fraternal deve ser forte na igreja. Os laços que unem a igreja, biblicamente falando, são superiores aos laços de sangue. Pesado isso, mas é verdadeiro. O amor na igreja tem que ser mais forte ainda que o amor na família. Amém? E tem que ser na fé. Por que você está aqui? Para sair na foto? Para ter um cargo? Para ter uma função? Para receber oportunidade? Ou você está aqui na fé? Eu estou aqui porque eu amo Jesus Cristo. Eu estou aqui porque eu preciso estar junto com a noiva de Jesus Cristo. E eu estou aqui porque eu preciso colocar os meus dons e talentos a serviço da noiva, porque eu quero honrar o noivo que me salvou. Por que você está aqui? Entre Paulo e Timóteo era uma relação na fé. E a nossa tem que ser na fé também. É a fé que nos une. Nós aceitamos as diferenças uns dos outros porque o que nos une é a fé. Aqui na igreja eu tenho lulista e bolsonarista, mas o que nos une é a fé. Aqui na igreja eu tenho corintiano, sangue de Jesus, e palmeirense, mas o que nos une? A fé. Aqui na igreja eu tenho irmãos mais sofisticados e mais simples, mas o que nos une? A fé. Qualquer outra diferença tem que ser deixada de lado, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
Aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Os nossos irmãos podem ter hábitos diferentes dos nossos, mas é a fé em Jesus Cristo que nos une num só corpo, bem ajustado para a glória de Deus. Você está aqui nessa noite por causa da fé ou por outra razão? O Espírito Santo diz para você: aqui tem que ser pela fé. Fique de pé em nome de Jesus.